Fala galera do Aba Talk, eu tô aqui hoje muito bem acompanhado, eu tô aqui com o Luca Martini. Dá um salve pra galera aí, Luca. E aí galera, muito bom estar aqui com vocês hoje para essa conversa. Cara, estamos aqui direto da Escola Abapai 2026. E que escola, hein? E aí, curtiu? Eu tava com saudade de um ambiente assim, de verdade. Vim comentando com o David assim, desde que nós chegamos aqui, você se afastar, vir aqui, a presença de Deus, sabe, a galera entregue, tendo essa liberdade, foi muito especial. Oh, glória a Deus. Cara, a gente tava com saudade da escola, Luca, que a escola ela aconteceu nesse formato de acampamento de 2010 até 2018. Aí meu filho nasceu em 2019, ficou algum tempo na UTI, a gente precisou cancelar a escola por causa disso. Depois veio pandemia 2021, a gente anunciava a escola, tinha que voltar para trás. Depois mudamos para São Paulo, abraçamos o Ministério Pastoral aqui. E agora veio o tempo oportuno. Eu estou feliz, cara, que você está aqui. Foi muito especial. Bom. Foi muito especial para nós estar aqui. Espero voltar no ano que vem. Vamos estar aqui. Inclusive, você que está nos assistindo aí, ó, já vou deixar o link aqui na descrição. Descobre mais sobre a Escola Abapai, porque vai ser incrível. Cara, a gente estava conversando aqui que você tem 3 nacionalidades. Pois é, cara. Você é italiano, brasileiro e britânico. E não ganha uma Copa. Três chances não ganha. Com uma faz 3 Copas que não joga. A Itália abandonou a gente. Poxa. O Brasil e a Inglaterra não chegam numa final desde 66, cara. Pois é. Resta torcer contra a Argentina. Pois é. Torci muito pela Inglaterra, de verdade. Harry Kane podia ter levado essa, né? Foi difícil. Mas é isso aí. Mano, a gente tá aqui na Escola Abapai, então vamos falar um pouquinho sobre paternidade. Sim. Quando eu estive lá no Overmission, eu fui lá de curioso, porque todo mundo tava falando do Overmission, eu falei, mano, eu quero estar lá. E tem muita gente do nosso time que trabalha lá. O Marcos Nobre, que faz o nosso streaming na igreja, tá do Overmission, tá lá. E pastor, você tem que conhecer, você vai curtir. Rodolfo Abrantes, que é um amigaço meu, falou, cara, você tem que conhecer. E aí fui lá e fiquei observando tudo. E o que me chamou a atenção, além da galera incendiada por Jesus, foi o seu pai pregando. Então eu fiz meio que uma ligação. Falei, cara, deve rolar uma inspiração aí. Demais. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui, como é que teu pai te inspira, como é que... Enfim, deixa Deus te usar aí. É difícil, faltam palavras para falar do seu Dário, né? Ele inspira a mim e todos nós, assim. Eu com o David, a gente sempre conversa muito sobre o que ele significa, assim, quando a gente se inspira na vida de fé, mas, pô, eu vi meu pai, cresci vendo meu pai pregando o evangelho, né? Desde sempre. Então eu sempre quis ser um evangelista por conta do meu pai. Oh, e eu copiei as mensagens dele desde a infância. Então até hoje eu prego as mensagens do meu pai e desde a infância eu prego com meus amigos. E hoje, assim, Deus me deu o privilégio de poder trabalhar com ele no ministério. Desde os 18 eu estou com ele no ministério, porque quando eu tinha 18 ele me convidou para ser intérprete de pregadores. Então ele fazia uma conferência aqui no Brasil chamada Semeadores de Fogo, a gente ia e eu traduzia. Depois ele me treinou pregando, me levou com ele, me colocando para pregar. Primeiro demônio, ele falou, vai, expulsa você agora. Olha só, esse é pai mesmo. Meu Deus, eu não. Ele vai, expulsa o demônio aí. Eu me lembro, fui lá expulsar, ele falou, fala com autoridade com esse capeta, manda sair. Na frente da igreja, na frente de todo mundo. Falei, então sai, demônio! Eu assustei. E aí, saiu ou não saiu? Saiu, graças a Deus, senão meu pai até hoje está falando. Primeira vez que eu orei por um enfermo foi porque ele falou, vai lá, ora, é agora. Glória a Deus. Então, assim, sempre a gente senta e relembra, e sempre que eu tenho alguma dúvida e lembrando assim, ministerialmente, fala com ele. E hoje a gente está focado nas missões, né? Nós trabalhamos plantando igrejas tanto na Inglaterra quanto na Itália, mas hoje a gente está voltado de novo para esse treinamento missionário e missões nos continentes por aí, principalmente na África. Então a gente acabou de voltar numa missão na África. Uau. E meu pai é o cara que vai antes, vai depois, conversa com essas igrejas, encontra a estrutura, vê aonde, é o cara que vai para desbravar tudo isso. E você vai para dar continuidade. E a gente chega com a galera lá para fazer barulho, leva os missionários que a gente vem treinando, nós temos uma escola missionária junto, meu pai é um dos professores, e aí a gente chega com a galera lá para fazer um impacto junto com as igrejas locais, mas meu pai faz a parte mais difícil. Ele vai abrindo o caminho. Ele vai abrindo o caminho, quando a cruzada tá difícil, ele que sobe para quebrar tudo e a gente vai junto com ele, assim. Então, trabalhar com meu pai é um presente que Deus me deu. Seu Dário, incrível. Te amo. Olha aí, já amo você também, mano. Preciso te conhecer agora. Cara, me diz uma coisa, eu estava ouvindo você falando ali sobre o mover que está rolando na Inglaterra e na Europa. Cara, o que a gente sabe aqui do Brasil é que o fogo se apagou, é que a era cristã se foi.
rolando isso, cara? Fala um pouco pra gente como... Eu te acompanho um pouco no Instagram, não consigo acompanhar tudo. Às vezes eu olho, o cara tava na Itália, agora já tá na Inglaterra, depois voltou da África, eu fico até tonto. Mas fala pra gente, cara, o que tá rolando assim nas nações? Cara, tem um pensador inglês, ele já faleceu, é o Chesterton, e ele tem uma frase sobre isso. Ele diz assim: o evangelho na Europa já morreu muitas vezes. Imagina, 2000 anos de evangelho. Sim. Ele diz, o evangelho na Europa já morreu muitas vezes. O problema é que o Deus do evangelho conhece o caminho para fora da sepultura. Então ele ressuscita. E é isso que está acontecendo de novo. E realmente houve um esfriamento. Uma geração ou duas, três, e chegaram a falar de 4 gerações que abandonaram o evangelho, não quiseram saber. Mas a geração Z e a geração Alfa, mas principalmente a geração Z, está abraçando a fé de novo. Então a gente está vendo isso acontecer. Né? Eu fazia parte de uma igreja lá, eu ficava no centro de Londres, no centro de Londres, assim, uma igreja britânica para a cidade, e a gente se reunia com outras 2 igrejas a cada 2 meses para uma reunião de oração. Mais de 3.000 jovens orando numa reunião em Londres. Uau. Filas de jovens para entrar na igreja. Faz frio, faz sol. Na última que eu fui, a gente falou, vamos pregar o evangelho. Nós fomos com mais de 200 pessoas para a rua para pregar o evangelho. Faltava gente para pregar, tinha mais pregador do que gente para pregar. Você vai para a Inglaterra hoje, agora verão lá, vai nos pontos turísticos, não tem um ponto turístico, não tem um jovem pregando o evangelho lá. Então assim, tá de novo, por quê? Porque está renascendo. E as gerações são completamente diferentes. Você vê 30 para cima, ainda assim, mas 40 para cima principalmente, muito fechada para o evangelho. 30 para baixo, completamente aberta para o evangelho. Uau. É um outro povo. Não é aquele povo europeu que você fala assim, não, o europeu é frio e tal. É um outro povo. Mas isso não é só lá. É globalmente. A gente acabou de voltar do Japão, a mesma coisa. A África, mesma coisa. Aqui no Brasil, a mesma coisa. E na Europa, a mesma coisa. A gente estava lá com um cara, que ele é o presidente do Instituto Barna, que faz todas essas pesquisas cristãs e tal. E aí ele foi apresentar os dados da pesquisa que eles estavam fazendo sobre a geração Z. E ele, quando ele sentou para falar conosco, ele falou assim, olha, ele disse, quando nós começamos essa pesquisa, nós queríamos chamar ela de a pesquisa da geração Z. Mas depois de fazer a pesquisa, nós decidimos chamá-la de a pesquisa da geração aberta. Ele fala assim, antes de eu mostrar os dados para vocês, eu quero orar agradecendo a Deus, porque isso que eu vou mostrar agora é fruto e é aquilo que nós oramos por tantos anos para ver. Glória a Deus. E é o que está acontecendo, cara. Então eu quero encorajar você que acredita na Europa. Tem um chamado para lavar, porque os campos estão brancos, é uma geração nova. Vai lá pregar e ver o que Deus está fazendo, porque Deus está se movendo. Pô, glória a Deus. Cara, o que você acha que é o motivo? Lógico, a gente sabe que o Espírito Santo está movendo, mas você consegue enxergar quais são as razões pelas quais a geração Z está se abrindo para o Evangelho? Eu acho que primeiro, assim, é uma geração que não tem uma conexão tão grande com a geração passada, né? Houve um gap grande. Eu acho que por conta da tecnologia, o mundo mudou muito rápido. Então não é uma geração que carrega as tradições dos seus pais. Sim. Por exemplo, você vai para o Japão, o cara é japonês, mas ele não é o japonês mais velho que tem a tradição do Japão, não é. Ele veste a mesma roupa do Ocidente, ele ouve a mesma música. Ele está mais conectado. O mundo globalizado, nessa geração principalmente, a gente vê os mesmos memes. É a mesma coisa, você vê a Copa do Mundo agora? Sim. Todo mundo falando o mesmo assunto. Cara, e que Copa do Mundo cristã, né, mano? Pois é. Tanta gente chorando, tanta gente glorificando a Deus. A internet. Então, primeiro isso. Segundo, eu acho que a pandemia foi um fator que fez a galera pensar na vida, sabe assim, levou eles para uma compreensão, tentar compreender melhor o que é tudo isso que eles estão vivendo. Pelo menos na Europa não existe mais a ideia de que é intelectual ser ateu. Não é, não se fala mais disso. Todo mundo acredita que existe alguma coisa, sente alguma coisa, deve ter alguma coisa, porque viu a morte de muito perto, né? Sim. Então começa a pensar o que é depois da vida. E também uma janela espiritual muito grande. A questão é a seguinte, existe essa abertura. Vamos entrar por ela e pregar o evangelho ou algum outro vai entrar? Então você vê crescimento de seitas, de religiões, do islamismo, da nova era, dessas coisas. Mas se nós pregarmos o evangelho, eles estão abertos para receber. Oh, glória a Deus. Uma outra pergunta que eu queria te fazer. Você ainda enxerga o Brasil como um celeiro missionário? É por isso que eu voltei para cá.
Eu voltei para cá por esse tempo porque eu acredito que o Brasil é a força motora missionária do mundo hoje. Amém. Eu creio que é o Brasil. O Brasil, primeiro, tem no seu DNA a capacidade do brasileiro de se adequar e adaptar a qualquer cultura. O Brasil é amado por todas as nações do mundo. Isso é verdade. Qualquer lugar da terra que você fala que você é brasileiro, você é bem-vindo. Qualquer lugar do mundo. É uma coisa que outro país não tem. Por exemplo, o cara vem de algumas nações, a galera não gosta, sempre tem uma rivalidade. O Brasil não, o Brasil é a terra de todo mundo, né? E foi muito graças ao futebol. Esses dias eu estava até vendo um vídeo dos meninos árabes falando, e era um filme árabe, e o menininho estava falando assim, você tem que torcer pro Brasil, porque o Brasil quando joga, ele não joga só pro Brasil, ele joga pelo mundo inteiro. E é realmente esse coração. E quando o brasileiro chega, ele é recebido dessa forma. Então, assim, tem essas coisas que Deus preparou, a terra para nós, e agora, eu acredito mesmo, assim, que essa geração não é a geração que vai ver o Brasil ser conhecido como o país do futebol, mas vai ser a geração ser conhecido como o país do avivamento, da missão. O futebol não tá dando, não. Não dá, o futebol passou, o futebol abriu a porta, mas agora é uma geração da ponta da lança missionária. Eu acho que é o Brasil que está envolvido nisso. Eu não vi nenhum grande movimento na Europa hoje, que existem, sem que um brasileiro estivesse envolvido. Todos eles. Tem brasileiros envolvidos. Todos eles. Tem gente lá enviada por Deus. Gente lá tocando junto, trabalhando junto no movimento no meio dos europeus. Legal. Luca, o que você diria, cara, para um cara que está assistindo a gente aqui, por onde ele pode ter uma porta de entrada para se envolver em missões? Às vezes o cara está aqui, ele tá ouvindo a gente, fala, mano, quero me envolver em missões, eu quero servir de alguma forma. O cara está falando que viaja para as nações e faz isso, faz aquilo outro. Eu quero ir, tem um chamado. Qual a porta? Cara, eu acho que é assim, se você está ouvindo isso e você faz parte de uma igreja local, você precisa lembrar que a sua igreja local está em missão também. Isso. A sua igreja está na cidade em missão. Está em missão de alcançar essa cidade, de alcançar os perdidos dessa cidade. Então a missão começa aí na sua cidade. É muito interessante quando Jesus fala Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Porque realmente começa onde você está. Então você que quer participar de missão, você tem que entender que missão também não é só atravessar o mundo, é atravessar a rua. Isso. Isso também é muito missão. Bom. Eu, por exemplo, estou aqui no Brasil, é minha terra, eu não estou em missão? Estou em missão o tempo todo. Eu estava falando com o David assim, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Todo dia a gente pode sair e pregar o evangelho para alguém. Não é maravilhoso isso? Falar de Jesus para alguém, em qualquer lugar, a gente pode falar. Estamos em missão, estamos vivendo isso. E aí, conforme você vai fazendo isso, Deus vai abrindo sua mente, seu coração, te conectando com pessoas para coisas maiores. Você entra nesse mundo de pensar assim, Jesus está alcançando a terra, eu quero participar disso. Mas começa aqui, começa agora, começa onde você está. Cara, isso é forte demais, você está falando, porque às vezes a gente se perde dentro da bolha cristã, né? Vou contar um testemunho aqui, já confessando um pecado, então fica ligado aqui. A gente gosta de saber dos pecados da gente. Cara, mas teve uma época que eu me mudei de cidade e eu estava muito envolvido numa sala de oração. Muito envolvido e todos os dias eu estava na sala de oração e sempre estava orando e buscando a Deus e liderando pessoas em oração e tal. E uma vizinha nossa, ela começou a ter sérias crises de esclerose. E aquela senhora que era tão saudável, ela começou a, cara, literalmente definhar. E um dia eu encontrei aquela senhora andando pela rua, cara, feito um zumbi, assim, chapada de medicação, e andando assim, com um olhar perdido e tudo. E eu lembro que eu tinha pedido um Uber para ir para o centro da cidade. Cara, ela entrou no Uber junto comigo, e ela ficou assim, perdida. Você me dá uma carona e tudo? Eu falei, mas a senhora mora aqui, a senhora é minha vizinha. E aí eu tive que tirar ela do carro, levar ela até em casa. E aí, Luca, eu falo isso com muita vergonha. Cara, Deus falou assim, vai na casa dessa mulher e prega o evangelho. Cara, eu fiquei com vergonha. Eu falei, não vou fazer isso agora não, depois eu venho aqui. E eu estava numa sala de oração. Tá? Por isso que eu falo isso com muita vergonha, porque às vezes os cristãos, eles estão tão envolvidos, cara, numas bolhas. Eu não estou falando mal das casas de oração, nada disso, até porque eu amo esse movimento, mas a gente perde esse feeling de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus para as pessoas. Aí beleza, e o tempo foi passando, cara, eu ouvia constantemente a voz do Espírito Santo falando, ainda estou te esperando ir lá, e eu com vergonha, já pastor na sala de oração. Aí meu garotinho tinha perto de 2 aninhos de idade, ele pegou o controle,
do portão elétrico, abriu o portão e saiu correndo. Parquinho, parquinho, parquinho. E eu saí correndo atrás dele, volta aqui, menino, volta aqui e tal. Peguei ele, esqueci o portão aberto. Cara, quem entra na minha casa? A vizinha entra na minha casa, mano. Quando ela entrou na minha casa, que eu virei pra trás, ela estava dentro da minha garagem. O Espírito Santo falou assim, você não teve coragem de ir lá, eu trouxe ela aqui. Você tem que parar de esconder aquilo que você tem. Aí eu fui lá dentro, falei, amor, a vizinha tá aqui, a gente precisa fazer alguma coisa. Peguei o violão, a gente começou a tocar, sentamos ela numa cadeira, aquela mulher chorava. E eu me senti tão mal, cara, tão mal, porque eu tinha aquilo dentro do meu coração há tanto tempo e eu tava com vergonha de ir lá. Depois eu fui levar ela em casa, e aí já perdi a vergonha, já falei do evangelho pro marido, descobri que a família tinha mais pessoas com algumas enfermidades emocionais e mentais. E aí comecei a pregar o evangelho ali. Mas eu tô falando isso assim com o coração muito aberto. Sim. Porque, cara, a gente perde essa seriedade, essa vocação de pregar o evangelho, porque a gente fica envolvido, cara, nos nossos cultos, nas nossas vigílias, nos nossos eventos e tudo. E eu fiquei tão feliz quando eu fui lá no Over Mission, porque eu vi aquela multidão de jovens. Eu fiquei, Senhor, faz o que o Senhor fez comigo, arranca essa vergonha. Porque, cara, a gente carrega um poder sobrenatural dentro da gente, a gente fica escondendo isso, né? Então, já confessei aqui meu pecado, meu erro, né? E foi um confronto de Deus. Quando eu vou falar sobre evangelismo, eu falo sobre isso, porque Deus, cara, ele me confrontou de um jeito que ele me mostrou quão pode acontecer. Arruinado eu tava, mano. E sem contar que a gente não pode esquecer que é uma realidade de muitos cristãos não poder falar de Jesus, por risco da sua própria vida. Imagina, a gente pode atravessar a rua e falar de Jesus, não vai chegar o exército e prender a gente. Não vai chegar um grupo terrorista e atacar nossa casa. Isso não acontece no nosso país. Isso. Mas tem muita gente hoje, é uma realidade que o cara fala assim, eu quero falar de Jesus, mas se eu falar, eu morro. Imagina, existem essas pessoas hoje. Existem lugares que é crime falar de Jesus. Existe lugar que é proibido. Nós não estamos nesse lugar. A gente pode. Graças a Deus por isso. Então, por mais que assim, tem lugar que as pessoas queiram, elas não podem. Aqui nós podemos. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, sabe? A gente precisa pelo menos atravessar a rua. Você não vai atravessar o mundo, atravessa a rua. Vai no seu vizinho, deixa eu falar de Jesus para você. E tirar a expectativa daquilo que você pode fazer. E colocar a expectativa no Evangelho. Amém. No Evangelho que você está pregando para aquela pessoa, que é Jesus que vai falar no seu coração, que essa mensagem que vai entrar no coração dela como entrou na sua. E você fazer a sua parte, ser esse mensageiro. Amém. Glória a Deus. Cara, muito bom. Esse Feliz papo. de estar aqui demais. Muito bom. Obrigado. Vou te liberar, que agora você tem que voltar ainda. Não, vamos voltar orando, 2 horas. feliz, contente com o que Deus fez aqui hoje. Foi muito bom, cara. Foi muito bom. Bom, gente, esse aqui foi o nosso bate-papo com o Luca Martini. Espero que você tenha curtido. Não deixe de compartilhar isso aqui para muita gente. Manda Se inscreve pra todo aqui mundo. no nosso canal. Vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para a Escola Bapai, para você se envolver mais. Vou pegar algumas coisas aqui dos treinamentos que você dá aí para a galera da Escola de Missões. Vou deixar aqui na descrição. Tá? Curte o vídeo, compartilha com todo mundo. E, cara, olha para a galera aí e manda uma mensagem final para eles. Vai lá. Cristo vive. Viva Cristo. Deus Amém. abençoe. Valeu, galera. Deus abençoe.